Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast do Clube das Mais Exigentes. E hoje eu trouxe uma amiga de infância para contar um pouquinho da minha história lá quando eu era criança, para dividir um pouquinho com vocês. Eu me criei com a minha avó, eu e os meus 2 irmãos, e naquela época a gente brincava muito na rua, a gente tinha várias amizades, e a Vanessa, a gente, desde pequena, né, a gente se conheceu, a gente foi crescendo e hoje ela é minha cliente e a gente tem muita história para contar e para dividir com vocês e eu acredito que vai ser bem divertido. Eu chamo ela de Janjão, né, Janjão? Quem vê pensa que ela é tímida, é nada. Pessoa. Não é? Vanessa, conte para as minhas seguidoras e as minhas clientes como era a Evelyn criança. Era um docinho, né? Não, a Evelyn sempre, né, eu conheço a Evelyn desde da época de escola. A gente morava, a minha avó morava em frente à casa da avó dela, então a gente brincava junto, brincava de bola. Ela era sempre a dona da bola, ficava doida se furasse a bola dela. Claro, era uma dificuldade ter uma bola. Pra que furar a bola dos outros? Jogar no espinho, ficava doida. Lembra quando a bola caía lá na tia Marina? Ela Nas flores da tia Marina? Ela ficou uns 2 meses sem conversar comigo. Porque você furou minha bola? Porque eu furei a bola dela. Mas ela sempre teve uma determinação, né, muito grande. Sempre existiu uma admiração silenciosa, né, porque a gente não estudava na mesma sala. Bem silenciosa. Mas a gente, né, se conhecia e sempre teve muita garra, muita atitude, né? Fico muito feliz de ver aonde ela está chegando, né? E eu tenho certeza que vai muito mais longe ainda. É porque diante da nossa realidade, né, que a gente tinha lá atrás e muita dificuldade, era difícil imaginar que um dia eu estaria aqui hoje, né, Vanessa? Sim, né? Teve uma adolescência, uma infância mais difícil. Teve percas, né? Perdeu a avó, teve que aprender a se virar sozinha muito cedo, né? Mas superou. Eu lembro que quando a avó faleceu, né? Eu tinha 14 anos, a minha irmã tinha 13, o Alex tinha acabado de fazer 18 anos. E o que eu mais escutava no velório da avó era: o que vão ser dessas crianças? Né, hoje dá pra ver o que tá sendo. Então, assim, a gente foi contra o que todo mundo pensava, né? Vão se perder, vão virar uns trombadinhos, vamos dizer assim, né? E eu fico muito feliz porque você não desistiu, né? E hoje tá servindo de inspiração para outras mulheres. Sim. Eu acredito, assim, Vanessa, que a gente teve uma infância difícil, no quesito assim, a comida era contada, roupa era só o que a gente tinha, ganhava dos outros. Sim. Mas a avó, ela criou a gente com tanto carinho, muito carinho, com tanto né? amor. Ela sempre demonstrava, a Dona Frida sempre demonstrava muito carinho e ela era, né, muito rígida. Rígida. O certo era certo, vai fazer. Ela chegava e falava assim: levantem, já são 7 horas. E sempre, né, eu estudava com a Aline, que é a irmã, e ela tinha sempre muita disciplina, porque a tua avó era realmente muito rígida. Então, eu acredito que essa força, eu chegar onde eu tô hoje, foi assim, os valores que a avó passou. Sim. E por mais que a gente tenha perdido a avó muito cedo, porque o que você sabe da vida com 14 anos, né? Ela deixou uma base tão boa do que era certo, do que era errado, que fez com que eu e os meus irmãos se tornassem o que a gente é hoje. Sim. Né? Então, você lembra quando pegou fogo a nossa casa? Eu ia comentar agora, né? Teve uma época que pegou fogo na casa de vocês, né? Tiveram que ir morar com a avó. Na frente. Então era tudo muito difícil, né? E nada contribuía para chegar onde você chegou hoje. Sim. Né? Então, assim,
tem que ter admiração mesmo. E eu acho que tudo isso que aconteceu, por exemplo, a casa pegar fogo, né? Era casa em madeira, então não sobrou absolutamente nada. Eu lembro da minha avó, do meu pai entrando naquela casa cheia de fogo para pegar uma coisa ou outra. Os vizinhos tentando apagar o fogo, né? E no outro dia você olhar e você não ter nada e ao mesmo tempo... Daqui a pouco você ter tênis, você ter roupa, você ter coisas para casa, porque todo mundo se uniu e pra foram ajudar. fazendo doações. Eu lembro assim, né, uma coisa que eu lembro que a Aline chegou no outro dia e contou que a casa de vocês havia pegado fogo e que vocês não tinham mais casa, Não tinha. né? Que estavam morando com a avó. Disso eu lembro assim nitidamente. Então assim, isso fez... Qual opção a gente tinha? Desistir ou recomeçar, né? Então, ali já houve um recomeço. Já houve um recomeço. Então, todas essas adversidades da vida, elas ensinaram a gente a ser forte, a não desistir. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu lembro que o primeiro emprego, 8 anos, cuidar da Dona Francisca. Nossa. Lembra da Dona Francisca? Lembro, na esquina de casa. Sim, aí o trabalho era ir dormir com essa senhora. Eu lembro mesmo. Só que eu não queria dormir, mas eu queria dormir com a minha avó, né? Mas eu precisava do dinheiro. Sim. Então eu ia lá e eu ficava chorando porque eu queria ir embora. Então assim, era aquele misto de eu preciso do dinheiro para ajudar em casa, mas eu quero dormir na minha casa. Muito nova ainda, né? Não tinha essa maturidade. Ter essa maturidade de correr atrás, né? Fazer o corre que nem fala. Aí, quando a Dona Francisca percebeu que a gente ia chorar toda noite, ela falou, então de manhã vocês vêm e me deem café e varram a grama. Então, mas ainda assim era um trabalho, porque eu tinha esse comprometimento de todos os dias. E era muito jovem, né? Muito jovem. 8 anos. O que você sabe da vida com 8 anos? Né? Tanto é que Quantos anos tem teu filho? Tem 11 anos o mais velho, tem 3 anos o mais novo. Então não sabe, né? Hoje ele não teria essa destreza para trabalhar, né? Sim. Com essa idade que ele tem, mesmo sendo mais velho. E hoje. eu lembro assim, Vanessa, que nem de ver você, os teus irmãos, né? Que tinham ali o pai, a mãe presente. Não tinham muito também, porque também tiveram mais dificuldades, né? Mas ainda assim tinham muito mais que a gente, né? Sim. Então assim, eu lembro assim de aquela coisa assim, de ver a diferença da minha vida para de vocês. Tinha uma estrutura, Uma né? estrutura. Isso. E você mesmo sem a estrutura, né? Tá brilhando, tá chegando, né? Longe. Então, Ai, depois corta isso. Não vai chorar. Eu vou chorar. Não vai chorar. Eu não quero você chorando. E assim, né? Não posso deixar de falar que você é uma nail designer incrível, né? Eu só faço minhas unhas com a Evelyn. Tem muita detalhista, né? Leva o trabalho muito a sério. Com horário. Disciplinada, né? Faz com amor, dedicação. Então, assim, ver que você chegou, onde você chegou, eu fico muito feliz, né? Deixa o coração quentinho, saber que você conseguiu superar tudo que você já passou lá atrás e tá crescendo, tá inspirando outras mulheres, né? Ajudando, dando curso, né? Ajudando outras mulheres na própria autoestima, né? Porque você sabe que quando eu cheguei a primeira vez lá atrás com você, a minha autoestima estava bem afetada. Baixa. Comia as unhas. Sim, estava horrível, né? E hoje eu não fico sem fazer minhas unhas. E hoje você se gosta muito mais, né? Muito mais, né? Ainda não cheguei aonde eu quero, mas já estou bem melhor, já não sou mais quem eu era, né? E foi, né, através das tuas mãos. Eu fico muito feliz por isso. Transformou a dificuldade que você tinha do passado em arte, né? Porque hoje as tuas mãos é uma arte. E eu nunca imaginei que isso, que eu fosse viver isso na minha vida. Eu não sabia do que eu era capaz, na verdade. Eu acreditava que eu estava fadada à dificuldade, sabia? Eu acreditava que a minha vida ela sempre ia ser difícil. Eu achava
cara, nasci pra isso, sabe? Nasci para as coisas darem errado, pra viver na dificuldade. E em um certo momento eu falei, Em algum momento teve um... não quero mais, sabe? Eu quero ser diferente, eu sou capaz, eu sou honesta, eu sou trabalhadora. Eu acho que tá na hora de eu colher os frutos, né? Eu falo, por mais que eu tenha tido uma infância difícil, eu lembro com muito amor e carinho dessa época. É uma coisa assim muito mágica. Por mais difícil que foi, por maior que fosse a dificuldade, teve amor, né? Porque a tua avó sempre demonstrava amor. Sim. Eu sempre tava ali na frente e tinha um orelhão na frente. O orelhão. E eu sempre tava ali escutando as conversas da Dona Frida e ela sempre tava contando das meninas, contando, né, do Alex, citava o nome da Eve, o nome da Aline. Então, assim, por mais dificuldade que tivesse, por mais rígida que ela fosse, sempre teve amor. Sempre. E acho que isso também te impulsionou, te ajudou, né? E logo após que ela morreu, você teve uma outra visão. E tinha muito aquela coisa assim de eu vou dar orgulho pra minha avó onde quer que ela esteja. Isso, e pode ter certeza que tá dando orgulho, sim. Sim. Né? Te conhecendo lá no passado, né? Na época de segundo grau, que acho que foi a época que a gente ficou mais próxima na escola. É porque a Vanessa, a gente brigava muito quando pequena. Sim. Porque eu era virada num piá e a Vanessa sempre delicada. Mais ou menos. Aí ela queria brincar junto, né? Só que daí começava as brigas ali, né? E aí? Briga da minha parte, porque a Vanessa mesmo não era de brigar, né, Vanessa? Não, sempre, né? Na paz. Mais apaziguável. Então, assim, né? Pegou tudo aquilo, aquela dificuldade, aquela e transformou em força e tá vencendo. Eu costumo falar uma coisa que não é da boca pra fora, é muito verdade. Eu ainda sinto dores, eu ainda tenho dificuldades, mas eu transformo toda a minha dor em força. E talento, né? E talento. Sabe, tipo, tem dias assim que eu tô triste, que eu tô... Putz, deu já, né? Mas eu vou lá, durmo, acordo no outro dia. Não, vamos lá, né? E tem muita gente que na primeira dificuldade desiste. Sim. E não é assim que a vida funciona. Ela vai te derrubar várias vezes e você tem que levantar. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer, exatamente. Né? E foi assim, muito nítido ver isso, né, em você. Que compreendeu isso, que ninguém ia fazer nada por você, que se não fosse você mesma. E levantou e foi em frente. A minha avó fazia muito uma coisa, assim, ela falava sempre muito, muito dura. Na época a gente achava que ela era dura, mas ela estava sendo muito verdadeira. E ela falava assim, eu não vou ficar para semente, eu não vou durar muito tempo. Ela era muito realista, né? Então vocês vão aprender sim tudo que vocês têm que fazer, porque se amanhã eu morrer, vocês sabem se virar. Cara, se ela não tivesse feito isso, o que ia ser da gente? Né? Como que ia ficar um piá de 18, uma menina de 14 e uma de 13? Se a gente não soubesse cozinhar, se a gente não soubesse carpir um lote, se a gente não soubesse ganhar dinheiro, porque a gente nunca roubou nada de ninguém, sempre trabalhando. Desde muito cedo trabalhando. Sempre trabalhando, né? E eu lembro que teve umas épocas que eu ia lá na tua casa, quando você morava lá no Menzon, né? Fazer a unha com você. Lá na Quissaça. E que você não tinha ainda se especializado. Que era um bico. Que era um bico. Era um bico. E quando você resolveu ter essa virada de chave, que levou a sério realmente que a unha era uma profissão. O meu primeiro carro bom, decente. Ah, é verdade. Eu comprei com a Vanessa. E foi, né, Nossa, uma conquista. Eu lembro que eu já tinha tido carro antes, mas sempre carro que dava problema, que quebrava. Eu falava, Janjão, por favor, me venda um carro bom. Não me engane. Não, Evelyn, eu comprei esse... Não é? Foi luz, verdade mesmo. E dali pra frente, Vanessa, as coisas só
fluíram. Só fluíram. Então, assim, eu falo, as pessoas não imaginam que elas ocupam lugares importantes na vida da gente. E você ocupa. Ai, fico feliz. Por mais que a gente brigasse quando pequena, né? Hoje a gente tem uma visão diferente. Hoje a gente se entende, se compreende, né? E além de fazer, né, as unhas, é uma terapia, porque você tá ali ouvindo, né? Às vezes, né, a maioria das vezes, acredito eu, que quase todas, mais tá ouvindo. Chega lá com enxaqueca e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e sai outra pessoa. Né? Transformada, né? Eu só faço minhas unhas com você. Acho bom, porque senão... Então, assim, hoje minha autoestima... É outra. É outra. Vem daí, minha senhora, vem daí. Não vem não. Mas é isso, meninas. Queria contar um pouquinho pra vocês do que eu passei na minha infância. Claro que tem muito mais coisa, mas acredito que já deu pra perceber o porquê que eu tenho essa força, essa garra. Vanessa, eu agradeço por você ter vindo, por você ter tirado um tempinho pra mim. Eu que agradeço, obrigado por estar... né, por me permitir fazer parte da tua história e contar um pouquinho da tua história. E eu sei que você vai muito mais longe ainda. Obrigada. E é óbvio que você faz parte da minha história e eu faço da tua, né? Não Sim. tem outro jeito, minha senhora. Sempre. Você vai ter que me engolir. Tamo junto. Obrigada, meninas. E até a próxima. Beijo.